galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando aqui mais uma aula de Física da semana, né? Nosso segundo encontro semanal. Bom, galerinha, voltando a falar aqui dos espelhos esféricos, a gente tinha voltado a falar, né, desse estudo analítico, de quanto eu preciso ficar atento para com as grandezas, os sinais delas, tá? Então não esqueça dessas informações que a gente trabalhou no primeiro horário, tá? E aí a gente finalizou o primeiro horário trabalhando com essa questãozinha, né? Que eu falei para vocês que ela tinha as seguintes características. Um objeto real é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo. Então, galerinha, o objeto é real. Se o objeto é real, ele é positivo. E mais, ele tem 4 centímetros de distância do vértice do espelho. Ou seja, ele está a 4 centímetros do espelho. A imagem conjugada desse objeto também é real, jovens. Olha só. A imagem também é real. Então, se ela é real, ela também é positiva. E ela está situada a 12 centímetros do vértice do espelho. Tá? Então, a imagem P', a distância P', ela estará a 12 centímetros do espelho. E aí, ele quer na questão o raio de curvatura. Então, a gente vai resolver essa questão partindo da equação de Gauss, que a gente escreveu no primeiro horário e disse que era 1 sobre a distância focal, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Beleza? Show de bola? Galerinha, 1 sobre F, jovens. 1 sobre F. É o que eu vou determinar. E aí vai ficar para a gente 1 sobre 4 mais 1 sobre 12, substituindo os valores, né? E aí foi o que a gente finalizou no primeiro horário. Deixa eu passar aqui para o outro lado. A gente finalizou no primeiro horário dizendo que 1 sobre F seria o MMC 12. Sim ou não? O MMC é 12, né? E aí, eu ficaria com o quê? 12 dividido por 4 dá quanto, jovens? Dá 3. 3 vezes 1 dá o próprio 3. Mais, olha só, 12 dividido por 12 dá quanto, jovens? Dá 1. 1 vezes 1 vai dar 1 de novo. Beleza? E agora, meus amores, o que a gente vai fazer? Soma 3 com 1. E aí resolve essa expressão aqui. 3 mais 1 dá 4. Então fica 4 sobre 12. Sim ou não? Faz agora meio pelos extremos, galerinha. Meio pelos extremos. Então vai ficar 4F igual a 12 vezes 1. Tá? Bora lá, para fechar essa conta. 12 vezes 1 dá 12. Esse 4 que está multiplicando F passa dividindo. Então vai ficar 12
dividido por 4. Quanto é que dá a minha distância focal, jovens? A minha distância focal dá 3 centímetros, tá? Então, achamos a distância focal. Só que a questão quer saber não a distância focal. A questão quer que a gente determine o raio de curvatura. E aí que está. Para achar o raio de curvatura, eu preciso da distância focal. Por isso que eu achei a distância focal. A distância focal é raio sobre 2. Se a distância focal é 3 centímetros, vai ficar 3 igual a raio sobre 2. Tá? E aí faz meio pelos extremos. 3 vezes 2 dá 6 centímetros. Bom? Então, nós achamos aí o raio de curvatura igual a 6 centímetros. Bora lá ver qual é o resultado? Letra E, viu, jovens? Letra E é o resultado da nossa primeira questãozinha. Tá bom? Show de bola? Eu vou dar 1 minutinho para vocês em cada tela. E aí a gente volta depois desse 1 minutinho, tá? 1 minutinho. Vamos lá, jovens. Voltando aqui para a nossa aula, vamos para a próxima questãozinha. Olha só. Uma pessoa de 1 metro a 1 metro de distância do espelho vê sua imagem. Olha só. Vê sua imagem direita e menor, distante 1,2 metros dela. Então, a pessoa, ela está
Olha só, ela está a 1 metro, 1 metro do espelho, a pessoa objeto ela está aí a 1 metro do espelho, beleza? E veja só, ela vê a sua imagem direita e menor e distante 1,2 metro dela. Galerinha, eu já vou adiantar aqui para a gente o seguinte. Qual é o formato do espelho, professor? Eu já vou adiantar que o espelho é um espelho convexo. Como é que o senhor sabe, professor? A única imagem formada pelo espelho convexo é uma imagem direita e menor. E virtual. É o caso do espelho de supermercado, espelho retrovisor. E assim eu posso dizer que a imagem, olha só, ela vai ser direita, ela vai ser virtual, ou seja, é dentro do espelho, e vai ser menor. E olha só, a questão fala que a pessoa vê essa imagem a 1,2 metros dela. 1,2 metros dela. Galerinha, então quer dizer que em relação ao espelho, em relação ao vértice do espelho, a imagem está a 0,2 metros desse espelho, concordam? Se a pessoa está vendo a sua imagem a 1,2 metros dela, aqui é a pessoa objeto, aqui é a pessoa imagem, então quer dizer que a imagem está a 0,2 metros do espelho. Então eu vou usar como pelinha o 0,2 e como P o 1. O que a questão quer? Quer que a gente diga o tipo do espelho e diga qual o valor da distância focal. Eu já vou adiantar para vocês que o espelho é convexo, mas a gente vai mostrar no cálculo também que ele é convexo, tá? E aí a gente vai descobrir também qual o valor da distância focal. Bora lá? Como eu quero achar a distância focal, eu vou usar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é o que eu quero determinar. Isso será igual a 1 sobre o P é 1 e o P', jovens, será 0,2. Então vai ficar 1 sobre 0,2. Ok? Galerinha, eu vou ficar com 1 sobre F
Vou anotar aqui do outro lado. Vou ficar com 1 sobre f igual a 1 sobre 1 dá 1, dá o próprio 1. Mais, olha só, esse 0,2, eu quero que você atente ao seguinte caso. O 0,2 ele é dentro do espelho, né? Então, eu não posso usar 0,2 positivo. Eu tenho que usar 0,2 negativo. Porque, segundo o referencial de Gauss, tudo o que for virtual é negativo. Tá? Então, eu tenho que usar o negativo para esse 0,2. Então, aqui não fica mais. Na verdade, fica menos. E outra coisa. 1 sobre 0,2, eu sei que é difícil de você dividir porque é um número decimal. Mas você pode lembrar do seguinte, olha só. 1 sobre 0,2 é a mesma coisa que 1 sobre a 10ª parte de 2. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Confere? E aí eu vou ter uma divisão de frações. Eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1 vezes 10 sobre 2. Aí eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 10 dá 10. 1 vezes 2 dá 2. 10 sobre 2 dá 5. Confere? Então, quer dizer que 1 sobre 0,2 é a mesma coisa que 5. Aí vai ficar 1 sobre f igual a menos 4. Não tem nada aqui, jovens, embaixo do menos 4, eu coloco 1. E aí eu faço meio pelos extremos. Bom? Aí vai ficar 4 vezes f, na verdade, menos 4 vezes f, igual a 1. Deixa eu apagar essa continha aqui, né? Fizemos só uma divisãozinha de fração. E aí, vai ficar f igual a 1 sobre menos 4. F é igual a menos 0,25 metros. Como a questão ela não quer em metros, ela quer em centímetros, nós vamos transformar de metros para centímetros. De metros para centímetros, eu vou mover a minha casa, minha vírgula, 2 casas decimais. Então, vai ficar menos 25 centímetros. Tá? Perfeito? Professor, mas não tem menos 25 centímetros. Esse menos aqui, ele só vai aparecer para dizer que o espelho é convexo. Por isso que eu disse que eu já sabia que o espelho era convexo, né? Então, o menos só vai dizer que o nosso espelho ele tem classificação convexa e que a distância focal vale 25. Lembrando que eu já sabia que o espelho era convexo porque a imagem formada é direita e menor. A única imagem formada pelo espelho convexo também é direita e menor.
tá? Professor, mas o espelho côncavo também tem uma imagem menor, não tem? Tem, só que ela não é direita, ela é inversa. Ela é invertida. Bom? Então, você já sabendo trabalhar com a construção de imagens, você já sabe identificar e acabar respondendo metade da questão já direto. Tá? Por isso que a formação de imagens é importante. O assunto da nossa última aula. Né? Então, meus queridos, vou dar o timezinho de 1 minutinho em cada uma das telas e aí a gente volta depois do time. Olá, galerinha. Vamos então continuar aqui a nossa aula. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Olha aí. Terceiro exemplo diz assim: sobre o eixo principal de um espelho esférico convexo de raio de curvatura igual a 10 centímetros, é colocado um objeto real. Olha só. Sobre um eixo principal de um espelho esférico convexo, então eu já sei que o espelho é convexo, de raio de curvatura igual a 10 centímetros, é colocado um objeto real. Se o espelho é convexo, qual é o único tipo de imagem que ele forma? Você já deve saber. O único tipo de imagem que ele forma é uma imagem virtual. Tá? Então já dá para saber até a resposta sem precisar de cálculos. Tá? Então olha só. Se eu for desenhar aqui uma imagem, essa imagem já daria para saber que ela é uma imagem menor, direita e virtual. Tá? É característica do espelho esférico convexo. Tá?
A imagem é menor direita e virtual. Porém, a gente vai descobrir isso, tá? Eu vou descobrir através do cálculo. Ele diz que a distância entre o espelho e o objeto é 10 centímetros. Dessa forma, obtém-se uma imagem de características. Olha só, quero saber quais são as características da imagem. Vamos lá. O que eu tenho de informação? O que nós temos de informação? Nós temos que o raio de curvatura é 10 centímetros e nós temos que a distância do objeto até o espelho é 20 centímetros. Falta a gente encontrar a distância focal e falta a gente encontrar a distância do espelho até a imagem. Mas isso é fácil. Bora lá. É fácil a gente encontrar essas grandezas. Bom, para encontrar a distância focal, basta a gente dividir o raio sobre 2. Como o raio é 10 centímetros, fica 10 sobre 2, e aí a gente encontra a distância focal igual a 5 centímetros. Só tem um porém. Se o espelho é convexo, a distância focal ela é dentro do espelho. Se é dentro do espelho, então você vai usar o sinal negativo para essa distância focal. Beleza? Não pode esquecer desse detalhe. Toda vez no espelho convexo, a distância focal ela é negativa. No espelho côncavo, a distância focal é positiva. E aí a gente pode achar agora quanto vale o pelinha, que é a distância da imagem até o objeto. Então fica 1 sobre menos 5 igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre pelinha. O que eu vou fazer, jovens? Eu vou fazer o MMC entre o 20 e o pelinha. Como eu não sei se eles são múltiplos, se eles são divisores, então eu tenho a seguinte situação. O MMC para esses dois números será o produto entre eles. Então, o MMC de 20 de pelinha será 20 pelinha. E aí fica 20 pelinha dividido por 20 dá o próprio pelinha. Pelinha multiplicado por 1 dá o próprio pelinha. Mais 20 pelinha dividido por pelinha dá 20. 20 vezes 1, 20. Tá? E aí a gente continua aqui do lado. Vamos lá, ó. Faço aqui meio pelos extremos. Lembrando que o menos 5 vai multiplicar todo esse fator aqui. Não vai multiplicar só o pelinha não, tá? Vai multiplicar todo o fator. Então fica, olha só. 20 pelinha igual, vou fazer direto, menos 5 pelinha deixa eu passar bem para cá, olha só. 20 pelinha é igual a menos 5 pelinha
mais 100. Fiz direto, né? Beleza? E aí, jovens, vai ficar assim, olha só. 20 pelinha vai receber do lado dele o menos 5 pelinha. Então vai ficar 25 pelinha igual a 100. O pelinha será 100 dividido por 25. Pelinha, então, será quantos, jovens? 4. 4 o que, professor? 4 centímetros. Beleza? Opa. Faltou bem aqui uma coisinha. Tava olhando aqui, o professor de vocês esqueceu uma coisinha aqui. O menos 5 tem um sinal negativo, né? Então lá no 100 não é positivo. Lá no 100 é negativo. Então fica menos 100 sobre 25. Só mudou que o 100 é negativo e não positivo. E aí, professor? Menos 100 sobre 25 dá menos 4 centímetros. Professor, o que que esse menos altera na situação? O menos, jovem, vai dizer para a gente que a imagem ela é virtual. Tá? O menos aí desse menos 4 vai dizer que a imagem é virtual. Tá bom? A imagenzinha é virtual. E aí a gente pode voltar aqui, olha só. E aí nós vamos desconsiderar a letra C, letra D e letra E, que diz que a imagem é real. Ok? Professor, aí essa imagem ela seria invertida ou direita? Como é um espelho convexo, a imagem será direita, tá? Então eu descobri que a imagem ela é virtual e quando a imagem ela é virtual, ela só existe de forma direita. Beleza? Show de bola? Galerinha, vou te dar um minutinho em cada tela e aí a gente volta já com a próxima questão.
Olá, jovens. Bora lá? Galerinha, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, olha aí a nossa quarta questãozinha. Ele diz assim: um espelho esférico côncavo produz, a partir de um objeto de 4 centímetros, uma imagem real de 6 centímetros. O aumento linear desse espelho é igual a... Então, se a gente voltar, olha só. Se a gente voltar nessas informações, o que que a gente tem? Imagem real, ela é positiva na sua distância para o espelho, né? Ou seja, ela é formada fora do espelho. E eu falei para você que só as imagens virtuais que são direitas, ou seja, que são positivas em sua altura. Todas as imagens que são reais, elas são invertidas. Beleza? Então eu já posso adiantar para você aqui que a altura da imagem ela não é 6 centímetros. Ela é menos 6 centímetros. A altura do objeto só pode ser positiva, então já está correto aqui você colocar 4 centímetros. E o aumento linear é o que nós vamos determinar agora. Beleza? Então, meus queridos, o aumento linear, deixa eu colocar aqui, A, que representa aumento linear, será a altura da imagem sobre a altura do objeto. Quanto é a altura da imagem? Menos 6 centímetros. Quanto é a altura do objeto? Mais 4 centímetros. Centímetros vai embora com centímetros. Então fica aí menos 6 sobre 4. Menos 6 sobre 4 dá 1,5 negativos. Beleza? Então aqui seria o valor do nosso aumento linear. Tá? Então não esqueça, toda vez que o aumento linear ele for pedido na questão, ele disser que o espelho forma uma imagem real, toda imagem que for real, ela é invertida. Por isso a sua altura ela é negativa. Bom? Galerinha, vou te dar um minutinho só para a gente encerrar, para você printar, anotar essas informações, e aí a gente volta só para encerrar a nossa aula. Um minutinho. Bom, galerinha, então essa foi a nossa aula, nosso encontro de hoje. Agradeço demais a presença de todos vocês, tá? A gente vai então ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar na próxima semana de aulas do canal Educação.
bom? Lembrando que nossas aulas são todas as quintas-feiras, tá? A partir, olha só, a partir das 20h15, beleza? Nos encontramos no próximo encontro e até lá, jovens. Boa noite.